transformadora, que é um outro aspecto é o 24D, aqui das constituições, o papel da autoridade e a comunhão com as demais comunidades. Então, a comunidade é o lugar mais adequado para a formação de seus membros, através do testemunho de cada um. Particularmente o de vivência do mandamento do amor e dos valores do carisma carmelitano-teresiano. Então, na comunidade, cada um é chamado a sentir-se responsável na formação dos demais, quer os que estão iniciando, quer os demais membros. E recordamos aqui a Santa Mário dizia nas Sétimas Moradas 4:15, a vivência pessoal das virtudes suscita o desejo de imitá-las nos outros. Que Teresa, não fiquem preocupadas em rezar muito por lá, mas concentrai-vos nas que estão mais próximas, né? Porque aquilo que vê, a gente aprende, né? E às vezes as irmãs acham que estão lá, rezando lá mas esquecem de viver as virtudes. E o que a Santa quer, devemos ser tais que com o nosso testemunho ajuda ao crescimento das outras irmãs, né? Então, o aspecto formativo da comunidade seria mais por esse contágio, por assim dizer, com o estilo de viver da comunidade. Então, os novos que vão chegando, vão vendo, né, como se relacionam, o respeito, as demais coisas que se vivem, e aprendendo disso. Porque se às vezes a gente fala só teoricamente, depois a comunidade vive como um balaio de gatos, como se diz, com arranhões e outras coisas. Então, claro, tudo aquilo que foi transmitido como conhecimento, como informação, não encontra respaldo na prática. E aí é deformativa, né? Ao contrário, então esse aspecto aqui do número 24D, ele é muito importante para manifestar também a responsabilidade de todos na formação. Esse saber se aprender a ser formado, né? Então, era um pouquinho isso, né? Claro, depois a comunhão fraterna, tem ali os outros aspectos já mais práticos, mas não sei se alguém quisesse colocar alguma coisa, temos um tempinho aí antes da missa. Alguma coisa para acrescentar ou para ressaltar mais. É um capítulo muito amplo, né? Necessitaria de 2-3 dias para a gente aprofundar bem. Eu queria perguntar, quando você fala comunidade, seria a comunidade específica das carmelitas, com a madre e todas as superiores, ou inclui também os leigos? Não inclui, porque o senhor foi falando e eu fui vendo que nem um filme a minha comunidade. Né? Sim. Não, claro. Por isso que as constituições anteriores à regra de vida, né, de 1979, falavam de fraternidade, né? Para nomear as fraternidades da ordem secular. Com as constituições de 2003, fala-se de comunidade, porque fraternidade é um termo mais abstrato, né? E comunidade, aí se fala de comunidade, a família, por exemplo, uma comunidade matrimonial, comunidade paroquial. E quando, digamos, foi feita essa opção também para as constituições da ordem secular, de nomear as comunidades da ordem secular, as fraternidades como comunidade, então, é claro, o que falamos aqui também, claro, é vivido mais ou menos da mesma forma ou de maneira um pouco mais intensa quando as monjas vivem a vida contemplativa, que é bem mais intenso, né? Porque se trata de viver ali, comer, cozinhar, limpar, lavar, trabalhar, etc., no mesmo espaço, né? Isso tem que ter um equilíbrio sem muito grande. externa, né? E saber o caminho também. seja mais suave, né? Vamos dizer assim. Porque a gente no dia a dia me dá a sensação que dentro de um convento é diferente a gente no nosso dia a dia, que sai do trabalho e vai para a nossa comunidade religiosa, que no trabalho tem aquela miscelânea,
lá a gente pensaria tudo igual, mas às vezes encontra os mesmos. Sim, as mesmas de coisas Figurinha diferentes. da mistura, e aquilo vai gerando, e o nosso pároco que vai levando assim, às vezes, Sim. braço de ferro, né? Não pode. Em graus diferentes, né? É um outro estilo de viver como comunidade, né? A ordem secular. Que não estão vivendo juntos, se encontram. Não quer dizer que o vínculo de amizade, o vínculo fica rompido. Só não está naquela presença física, né? Daí a importância de que reveste hoje para a vivência da comunidade os meios de comunicação, essas online, essas reuniões com a possibilidade de também ao vídeo, etc. Então, claro, a tecnologia tem ajudado também a aproximar as pessoas e a ajudá-las também a viver. Não sei, na pandemia, vocês lembram quantas coisas foram feitas, né? Às vezes celebrações, etc. Claro, sacramentalmente precisa de estar presente na Assembleia, mas o alimento chegava mesmo assim. Né? Deus tem suas maneiras, né, de cobrir, de alimentar-nos, mesmo sem a presença própria aqui. Né? E digamos, na vivência da comunidade, vivência fraterna da comunidade secular, deve existir esse interesse, essa busca de estar presente uns aos outros. Porque tem pessoas que, mesmo não estando presentes, mas nós sabemos que está presente, porque é uma pessoa que a gente sabe que não veio, mas tem um motivo sério, alguma coisa. E, claro, para nós a gente vive e mora no mesmo espaço, aí temos que ter muito cuidado também para cultivar e muita atenção, né? Porque no dia a dia, às vezes esquece a correria, essas coisas. E nas monjas mais ainda, né? Porque elas vivem, entram, vivem, muitas vezes nunca saem, morrem também. Então, toda uma vida. Né? Então, são algumas coisas. Claro que a comunidade não nasce pronta, né? Ela sempre vai sendo formada com o esforço de cada um. Vai construindo a comunidade com atitudes, né, de não fomentar divisões, de fomentar o perdão, fomentar o diálogo, fomentar a atenção. Às vezes, quando existe algum momento de tensão, alguma coisa, alguém que também tem, digamos, o espírito de descontrair a comunidade, às vezes também ir comer uma pizza juntos dentro da comunidade, vamos fazer isso de uma forma de estarmos reunidos. São formas, né, que cada comunidade vai encontrar, que é importante. Agora, o que reúne, o que, digamos, dá coesão é sempre esse amor, né, pelo carisma da Santa Madre e do Santo Padre, e o nosso interesse é aprender deles e ir crescendo na vivência da espiritualidade dele. Claro que o caminho espiritual, a vida de oração, é sempre pessoal, mas quanta coisa a gente aprende, quanta coisa a gente recebe, né, nas reuniões da comunidade, nos retiros que fazemos juntos, nesses momentos em que se está de formação juntos, ajuda muito também a prática, né, da leitura orante da Bíblia, fazer um momento. Às vezes o tempo é tão reduzido, né, mas muitas comunidades elas procuram deixar um tempo, uma manhã toda, por exemplo, ou uma tarde toda, para poder assim, ter um tempo de formação, um tempo de oração, um tempo de partilha, um tempo de recreação, alguém leva um lanche e assim vai. São meios, né, para crescer na comunidade. E, é claro, a oração de uns pelos outros, né? É muito importante também. Aqui são 15h25, não sei. Nossa, 15, 13, 15h20 praticamente. 15h30. Então, rezamos juntos a oração da fraternidade. Essa oração eu
eu encontrei há muito tempo, e tem espalhado por aí, vocês já conhecem talvez, mas ela é muito importante, né? Então rezamos juntos e aí vamos para quem quer ir no banheiro e eu vou lá preparar para a missa também. Tem as coisas aí que... O senhor vai celebrar? Sim. Então rezamos juntos. Vou ficar sentado. Senhor, eu te peço que nos conheçamos sempre melhor em nossas aspirações e nos compreendamos mais em nossas limitações, que cada um de nós sinta e viva as necessidades do outro, que ninguém fique alheio aos momentos de cansaço, de sabor e de desânimo do outro, que nossas discussões não nos dividam, mas nos unam na busca da verdade e do bem. Que cada um de nós, ao construir a própria vida, não impeça o outro de viver a sua. Que nossas diferenças não excluam do nosso grupo nenhum dos nossos irmãos. Que olhemos para cada um, Senhor, com os teus olhos e nos amemos com o teu coração. Que nosso grupo não se feche em si mesmo, mas seja disponível, aberto, sensível aos desejos dos outros. Que no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, e no final de cada discussão, e depois de cada encontro, não haja vencidos e vencedores, mas haja somente irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.